É natural que o investidor passe por um processo de evolução ao longo da sua jornada de acumulação de capital através dos mercados financeiros. E esse processo evolutivo se dá em algumas frentes. Pode ser por meio de maior conhecimento, um aumento patrimonial e uma elevação de renda. No entanto, existe um aspecto dessa evolução que será o assunto do vídeo de hoje, que é a possibilidade de pagar cada vez menos impostos até chegar no tão desejado 0% de tributação. É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E saudações daqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, uma casa de análise dedicada a trazer o melhor do conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Porém, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Dentro da legislação tributária brasileira, existem algumas isenções tributárias que são bastante interessantes para poder reduzir a carga tributária em cima do investidor. E isso é uma coisa fundamental, pois pagar sempre o mínimo possível de impostos é uma das únicas formas garantidas de ter uma maior rentabilidade nos mercados. Exemplos dessas isenções tributárias são a isenção de ganhos de capital, no caso de vendas de bens até o valor de R$ 35 mil no mês. Isso se aplica para ativos nas bolsas de valores estrangeiras e para criptomoedas. Outro exemplo seria o acordo para evitar a bitributação firmado com países como Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. E através desses acordos, pense que o imposto que você paga sobre as distribuições de dividendos feitas por ativos listados fora do país, a tributação sobre esses dividendos pode ser deduzida do seu imposto de renda brasileiro. E por fim, existe aquela famosa isenção de vendas de R$ 20 mil por mês para o caso de ações brasileiras. E todas essas isenções são muito benéficas para o investidor, pois o ajudam a pagar menos impostos. No entanto, todas elas possuem certos limites, pois elas só isentam vendas até valores que são, apesar de consideráveis, são limitados e, infelizmente, não são reajustados pela inflação, pois essa isenção dos R$ 35 mil já foi criada há mais de 15 anos e de lá para cá nunca teve sua alíquota reajustada pela inflação, o que significa que, na prática, essa isenção está ficando cada vez menor e tende a desaparecer com o tempo. E é por causa de todas essas limitações que tais isenções são úteis apenas para os investidores dos níveis mais baixos, pois elas possuem limites em termos de quanto imposto elas conseguem economizar. E de fato, essas isenções pertencem a uma coisa que eu irei chamar ao longo deste vídeo de os níveis 0 e 1 do investidor global. Vocês irão entender essa nomenclatura mais à frente no vídeo. Mas a boa notícia é que, graças ao mundo globalizado de hoje e ao maior acesso à informação, é possível usufruir de leis tributárias dos outros países. Dessa forma, se a legislação brasileira não fornece impostos baixos o suficiente, pode-se usar de jurisdições estrangeiras que possuam as leis que concordem com o que nós investidores queremos, que é não pagar impostos, de forma legal. Pois tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo não é sobre sonegação, e sim sobre elisão fiscal, ou seja, usar a lei ao nosso favor para que nós não paguemos impostos. E o que ocorre é que existe uma escala dotada de níveis e características, e essa escala permite classificar esse investidor de acordo com sua capacidade de se utilizar de isenções e leis tributárias ao redor do mundo. E é isso, essa possibilidade de níveis mais avançados, que permite ao investidor capitalista, pagar 0% de forma dentro da lei. E esse tipo de investidor é chamado de o zagueiro tributário, pois ele é como um jogador de futebol que sai cruzando todo o campo levando sua bola enquanto dribla os oponentes do time. E dentro dessa analogia, o zagueiro é o investidor, a bola é o seu capital e os jogadores inimigos são o governo e as leis tributárias que querem tirar parte do capital desse investidor sob a forma de impostos. Então, esse zagueiro
se utiliza de todas as formas possíveis. Você que está me assistindo agora e que gosta de futebol vai entender esse argumento, pois um zagueiro eficiente consegue driblar todo mundo enquanto sai correndo com a bola. E é isso que nós queremos fazer como investidores. E existem 4 níveis principais para essa escala de elisão fiscal, e vocês podem ver elas através da imagem que segue aí na tela. Perceba que essa tabela daí é dotada de 4 níveis principais. Na coluna aí da esquerda, vocês têm o nível de zagueiro tributário que existe, e esse nível varia de 0 a 3. As características, que é o que aparece aí na segunda coluna, falam de qual é a característica desse nível específico de investidor. E o patrimônio investido é o nível típico de patrimônio que, segundo minha avaliação, é o que determina se o investidor estará no nível ou não. E uma vez que o investidor atinge um certo nível de patrimônio, ele pode cumprir com um requisito de evolução de classe, ou seja, ele pode aumentar de nível através de sua evolução patrimonial, e com isso ele vai ganhando acesso a novas jurisdições. Observe que aí o nível 0, ele se refere aos zagueiros tributários que só conseguem utilizar as leis e isenções fiscais do seu país de origem para poder driblar os impostos. E segundo minha avaliação, aplicada ao caso brasileiro, esse tipo de zagueiro é quem possui entre 0 e 500 dólares aplicados. E quando ele atinge essa marca de 500 dólares, compensa para ele começar a investir fora do Brasil. Ao fazer isso, ele evolui de nível e chega para o nível 1. E nesse momento, ele consegue explorar, além das isenções do seu país de origem, também pode explorar as isenções de países estrangeiros. E o nível de patrimônio que, em minha avaliação, determina se alguém é um zagueiro tributário de nível 1, varia entre 500 a 119 mil dólares. E esse valor de 119 mil dólares não é arbitrário, pois ele é um valor que, segundo minha avaliação, justifica a criação de uma empresa offshore na Estônia. Quem quiser entender isso mais a fundo, eu já fiz um outro vídeo que eu irei deixar aqui no izinho, pois eu calculo exatamente qual o patrimônio que justifica criar uma empresa offshore. E caso você não saiba o que é uma empresa offshore, pode conferir este outro vídeo que eu irei deixar aqui no izinho, explicando o que é esse tipo de empresa e por que ela é benéfica. E como vocês podem ver, a criação de uma empresa offshore dentro de um país de legislação favorável é a condição para subir para o nível 2 do zagueiro tributário. E ao chegar nesse nível 2, conforme vocês podem ver aí na tela, é possível transferir os bens da pessoa física para esta empresa e utilizar o nome dela para fazer investimentos. E ao fazer isso, você consegue separar o seu capital das leis do seu país de residência, de forma que elas não irão afetá-lo negativamente. Isso permite postergar ou até eliminar o pagamento de impostos de forma indefinida, enquanto a lei não mudar, é claro. E segundo minha avaliação, esse nível de investidor compreende aqueles que possuem patrimônios situados na casa entre 119 mil e 1 milhão de dólares. E esse valor de 1 milhão de dólares também não é arbitrário, pois aplicando ao caso brasileiro, tem-se que quando um investidor possui mais de 1 milhão de dólares aplicados no exterior, ele se torna obrigado a preencher uma declaração junto ao Banco Central, chamada Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, que ela funciona como se fosse um segundo tipo de declaração de imposto de renda. E para poder evitar preencher esse tipo de declaração, a fim de evitar que o Estado saiba de mais do que ele deveria, é necessário fazer um procedimento chamado saída fiscal, onde você informa que deixará de morar no Brasil e que por causa disso não precisa mais pagar imposto de renda nem prestar declarações junto ao governo. E essa saída fiscal, ela é importante, pois é através dela que é possível cancelar o vínculo tributário com o país para ficar legalmente desobrigado de pagar impostos lá. E fazendo isso é possível criar vários tipos de otimizações fiscais. E ao poder fazer a saída fiscal ao mesmo tempo em que se tem uma empresa offshore, se chega no chamado nível 3, que é o nível máximo que um zagueiro tributário
pode atingir. Nesse nível, além de todas as técnicas e além de todas as isenções anteriores, o zagueiro tributário também pode agir em cima dos impostos sobre o consumo, ou seja, aqueles impostos que estão embutidos no preço dos produtos e serviços que ele compra. Ao fazer uma saída fiscal e deixar seu país, um zagueiro tributário pode rodar o mundo à procura dos países com menores impostos para poder comprar lá. E nesse nível, que compreende aqueles que possuem mais de $1 milhão investidos, o céu é o limite. Nesse nível, a alíquota tributária de um zagueiro está limitada apenas por sua criatividade e por sua vontade. E é nesse nível onde, muito provavelmente, o zagueiro tributário irá pagar 0% de impostos se ele souber se estruturar e fazer as coisas direito. Então perceba que tudo isso trata-se de um grande processo evolutivo. Afinal, todas as pessoas nascem sem nada e deverão conquistar o seu patrimônio ao longo de sua vida. E à medida que ele vai enriquecendo, ele pode ir progressivamente se libertando das amarras que o Estado coloca em cima dele. Isso é algo principalmente relevante no caso brasileiro devido ao modelo de tributação de imposto de renda que é feito aqui. O que acontece é que aqui é adotado o chamado modelo de tributação em bases universais, o que significa que toda a sua renda, tanto nacional quanto internacional, será tributada. E eu já fiz um vídeo explicando os diferentes tipos de sistemas tributários que existem ao redor do mundo. Quem tiver interesse, pode consultar o vídeo que eu irei deixar aqui no izinho. Mas por enquanto, basta saber que países que adotam esse tipo de sistema irão te cobrar imposto até sobre o que você ganhar fora. E é aí que entra a famosa empresa offshore, que serve para cortar esse vínculo entre o capital e a legislação que irá afetar esse capital. E essas empresas offshore costumam ser constituídas em países de legislação amigável e que, de preferência, que vão cobrar pouco ou nenhum imposto. São os chamados paraísos fiscais. E a vantagem de uma empresa offshore é que quando os seus investimentos em bolsa estão no nome dessa empresa, então esse rendimento ele é uma receita operacional. E devido ao princípio da identidade, a empresa é uma entidade jurídica dotada de personalidade própria que não se mistura com a de seu sócio controlador. E a consequência fiscal disso é que, se você deixar o dinheiro dentro da empresa, você, como pessoa física, não irá pagar imposto enquanto não distribuir esse dinheiro para si sob a forma de dividendos. Então, se você deixar o dinheiro represado dentro da empresa por vários anos, você consegue postergar o pagamento de impostos de forma basicamente indefinida, o que é uma grande vantagem fiscal. E mesmo que você deseje auferir sua renda por meio de uma empresa offshore, existem formas mais fiscalmente eficientes de fazer isso, tais como a redução do capital social, que permite que você tribute o ganho segundo a alíquota do ganho de capital, que se você fizer num valor inferior a 5 milhões de reais no ano, você terá seu rendimento tributado em 15%, o que é uma diferença muito grande quando comparado aos 27,5% que você teria que pagar se recebesse isso a título de rendimento. Ou seja, estamos falando aqui de uma economia fiscal de 12,5% devido apenas ao modelo de auferimento de lucros que você pode adotar. Mas é claro, offshores não servem somente para impostos, pois elas também servem para você fazer um eficiente planejamento sucessório. Ou seja, você pode, ainda em vida, se programar para deixar o seu patrimônio como propriedade da empresa, e quando você vier a falecer e precisar transmitir esses bens a um herdeiro, você pode transmitir apenas as cotas dessa empresa, o que facilita enormemente o processo e ainda permite você burlar o imposto ITCMD, que é o imposto de herança que temos aqui no Brasil. Ou seja, você tem uma economia tanto fiscal quanto de termos de dor de cabeça com seus herdeiros que, além de terem que lamentar a morte de uma pessoa conhecida, ainda terão que ter dor de cabeça para poder pagar impostos e fazer um inventário. No entanto, como diria o Milton Friedman, não existe almoço grátis. Todas essas vantagens de uma empresa offshore vêm com preço. E esse preço vem sob a forma de custos de manutenção anuais, que eles variam
bastante de acordo com o país e o tipo de empresa, mas eles costumam ficar na faixa dos seus $1.000 por ano. Ou seja, só é viável constituir esse tipo de empresa no caso de pessoas que possuem um patrimônio considerável para poder bancar esse tipo de custo. E quando você soma todas essas possibilidades de isenções fiscais, saída fiscal, empresa offshore, você tem um fato muito curioso sobre a forma como a tributação funciona hoje em dia, que é quando uma pessoa dispõe dos meios, a alíquota de imposto efetivo que ela vai pagar no final das contas é essencialmente uma questão de escolha, ou seja, ela pode se programar para pagar qualquer alíquota de impostos que ela deseje fazer, e tudo isso dentro da lei, incluindo o tão desejado 0% de imposto. Pois quando se dispõe da possibilidade de sair do país, fazer saída fiscal e fazer todos esses shenanigans tributários, é possível viver sem pagar impostos. Pois como diria um antigo sábio, tudo vale a pena se a conta de imposto não é pequena. E bom, agora que eu expliquei para vocês todos esses fatos e toda essa escala, fica claro algumas conclusões bastante interessantes que eu quero dar agora para encerrar o vídeo. Primeiramente, essa história de imposto sobre grandes fortunas, ou seja, vamos taxar os ricos, fazer com que eles paguem a sua parte justa, é pura balela e discurso populista de político. Pois o que acontece é, quando alguém propõe criar um imposto nos ricos, eles de prontidão já ligam para seus contadores e advogados para que eles busquem na lei brechas que irão deixar com que ele burle esse novo imposto. E, no extremo, caso o imposto novo sendo criado sobre os ricos seja muito nefasto ou muito tedioso, os ricos podem simplesmente ir embora do país e buscar uma legislação que lhes seja mais conveniente. Em resumo, o rico apenas paga o imposto que ele quer pagar, não o imposto que a lei diz que ele tem que pagar. É uma das grandes verdades. E a segunda é, quando se tem todas essas opções, se chega no fato que deveria ser relativamente óbvio, e que é, os impostos incidem em cima da sua incapacidade de evitar pagar imposto. Ou seja, essas pessoas ricas, além de poderem burlar tudo isso, dispõem de vários métodos para usar a lei ao seu favor. Então, da próxima vez que você estiver assistindo um político dizendo que vai aumentar impostos sobre os ricos para poder usar esse dinheiro para algum fim, mesmo que seja um fim nobre, saiba que essa é uma medida que muito provavelmente está fadada ao fracasso. Ou seja, o Estado vai esperar arrecadar alguma quantidade X de imposto e quando for ver na sua arrecadação, vai estar alguma fração de X muito pequena, algo como 10% de X, 5% de X, ou etc. E além disso, outra consequência desse tipo de planejamento tributário é que, de forma geral, quanto mais rica uma pessoa é, menos imposto ela paga, justamente porque ela dispõe de todos esses meios para poder pagar apenas aquilo que ela deseja. E isso vai totalmente contra a ideia da progressividade, ou seja, que quanto mais rica uma pessoa é, mais impostos ela tem que pagar. Porém, na minha avaliação, é muito benéfico e, além disso, é uma das coisas que move a sociedade o fato dos ricos não pagarem seus impostos, pois eles são ricos por um motivo, pois através dos seus empreendimentos ou dos seus investimentos, eles ajudaram a sociedade e em troca disso receberam suas fortunas. E tributar mais essas pessoas seria como colocar um freio no desenvolvimento e progresso da humanidade. Ou seja, sejamos gratos ao planejamento tributário e sejamos gratos às alíquotas decrescentes de renda. Mas saiba, você que me ouviu durante esse tempo todo, saiba que pagar menos impostos não é uma exclusividade dos ricos, pois você que está me assistindo agora já pode começar a entender como tudo isso funciona e para poder praticar aquele velho ditado que é, se não pode vencê-los, então junte-se a eles. Essa é uma das minhas missões aqui na Climb, mostrar a você como se libertar dos impostos e como aplicar melhor o seu capital. Pessoas interessadas em conhecer os nossos serviços ou falar com nossos analistas, podem acessar o link que eu irei deixar aqui na descrição, onde você pode baixar nosso aplicativo de forma gratuita. E você, deseja ser capaz de também pagar pouco imposto? Me conta aí nos comentários, pois nós vamos ficando por aqui neste vídeo.